Boa tarde, professoras. Vou apresentar agora o meu mapa conceitual sobre a teoria do construtivismo do Piaget. Eu optei por essa forma de apresentação porque eu achei que seria mais clara para apresentar. Também, como eu não tive devolutivo, eu continuei seguindo a mesma maneira que eu estava fazendo meu mapa, certo? O meu mapa, ele apresenta cores. Essas cores, elas representam as áreas, né? Seria a área física aqui, né? Da biologia, a área da aprendizagem, e é o que interliga essas áreas. Então, são tons de verde, azul e verde, azul esverdeado, verde azulado, tá? Na questão do desenvolvimento, aqui eu mostrei, né? Demonstrei as fases do desenvolvimento segundo Piaget, os 4 estágios do desenvolvimento segundo Piaget. Os fatores de desenvolvimento, que são a maturação do sistema nervoso, as experiências físicas, a transmissão social, a equilibração. Então, assim, ó, a gente consegue perceber essa questão da maturação do sistema nervoso, principalmente nas crianças da pré-escola, em todas as crianças pequenas, mas na pré-escola tu percebe, né, que eles ainda estão na questão de tocar, da experimentação, né, então eles vão desenvolvendo até chegar ao ponto de que eles estão se preparando para aprender coisas mais sofisticadas, como ler, escrever, né, no primeiro ano. Então, essa questão biológica, ela afeta a questão do aprendizado, no sentido que a criança ainda não está preparada ou já está preparada para o aprendizado. A questão social é muito importante, porque uma criança estimulada, ela aprende com mais facilidade. O meio é muito importante nisso, né? A criança que tem um estímulo do meio, em que na questão social, ela tem os estímulos corretos, os pais leem, ela tem acesso a livros, ela tem acesso a material de pintura, de escrever, ela vai desenvolver muito mais que uma criança que não tem acesso. Isso é muito visível nos primeiros anos da escola. Então, assim, ó, para ela construir este aprendizado, isso é necessário que ela tenha as ferramentas também. Então, isso não é uma questão só biológica, né? Também é uma questão da questão física, além da questão da biológica, é uma questão também do aprendizado, da motivação e o quanto essa criança foi estimulada durante toda a sua vida. Ao chegar na escola, né, ela precisa se desacomodar, ela tem uma questão que ela já traz conceitos pré-estabelecidos de casa, ela chega na escola, ela precisa adquirir novos conceitos, né? Adquirir novos conhecimentos, e isso desacomoda a criança. Então, a partir do que ela já sabe, tu deves ir além, ensinar além, a partir do que ela sabe, porque a gente se simplesmente desacomodar um indivíduo sem uma base, ele também não consegue construir efetivamente esse conhecimento. Para isso, ele tem que ter uma base. Então, eu não posso gerar uma acomodação reflexiva e uma reflexão se eu não te der dado uma base. Então, para a criança, que eu quero que ela aprenda a escrever, ler e escrever, eu tenho que estimular ela, eu tenho que dar um lápis para ela aprender a escrever, pegar um lápis, ela tem que ter todo um preparo para mim desacomodar ela, e ela aprender uma coisa que ela não conhecia. Né? Alfabetizar é tu ensinar símbolos que não fazem sentido para a criança. Né? E fazer com que eles façam sentido. Porque a escrita nada mais é do que são símbolos, né? Simbologias que tu está ensinando para a criança, e elas, a princípio, elas não fazem parte da biologia da criança. Elas são uma coisa além do nosso natural, né, biológico. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão social, porque na sociedade tu tem a escrita, né? E a criança, ela percebe a escrita em todos os ambientes que ela vai. Então, também é uma questão que tu tá no meio. Então, para haver essa aprendizagem, para ver essa mudança, eu preciso fazer com que a minha ação tenha uma motivação. Então, como se diz na educação, tudo tem uma intencionalidade, tu tem uma intenção a fazer qualquer coisa. O professor sempre deve ter essa intenção, né? No momento que tu não tem uma intencionalidade numa ação,
ela deixa de ser uma ação motivadora e transformadora. Ela é apenas uma ação, né? Um jogo, um brinquedo, um exercício, ele tem que ter uma motivação, ele tem que ter uma intencionalidade. O professor, ele é um profissional que ele sempre deve ter uma intencionalidade no que faz, para poder gerar acomodações e desacomodações que vão gerar aprendizado, né? Então, eu coloquei isso aqui no meu mapa, né? Porque isso é muito importante. E à medida que a criança ela desenvolveu todos esses fatores biológicos e começou a abstrair, nós precisamos também estimular que essa abstração ela seja empírica, né? Ela venha de dentro da criança, ela seja pseudo-empírica também, né? E ela seja reflexionante, ela seja além disso. Ela vá além disso, eu consiga fazer reflexões e consiga fazer conexões, né? Para mim ter uma resposta cópia, que eu vou estar reproduzindo, mas ao mesmo tempo que eu estou reproduzindo, eu estou transformando essa resposta em algo que é meu. É muito comum, quando tu dá aula, às vezes tu ensina para um aluno algo, e aquilo passa a ser tão interno dele que parece que sempre ele soube aquilo, né? A impressão é que ele sempre sempre soube. E, na verdade, não, ele aprendeu aquilo, mas aquilo se internalizou de tal forma que aquilo é uma coisa comum. A escrita é assim, né? Parece que a gente sempre escreveu. E houve um momento que a gente não tinha ideia de como se escrevia, né? Ou não se tinha ideia como se lia. Então, essa internalização do conhecimento, ele passa a ser teu, ele passa a ser significativo, né? E, para isso, tem que ter a reflexão. E, para mim, poder ter significado esse conhecimento, para que ele tenha sentido, eu preciso refletir, eu preciso construir e desconstruir. Porque através dessa desconstrução e dessa construção de conceitos é que eu consigo fazer minha aprendizagem, eu consigo aprender. Então isso está interligado, né? O ideal seria, como foi dito em aula, que fosse uma espiral, porque ele não é simplesmente uma coisa plana e, digamos assim, está tudo interligado dentro dos conceitos, né? Eu não tenho como dizer que algo está fora ou algo é mais ou menos importante nessa relação, né? Muitas vezes a questão física ela não fica tão evidente, né? As etapas, mas a questão cognitiva, né, do aprendizado se torna mais evidente. E muitas vezes o meu aluno tem dificuldade na aprendizagem porque ele não estruturou alguma das questões biológicas. E muitas vezes essas questões biológicas não foram desenvolvidas na primeira infância, né? Ou então o meu aluno internalizou determinadas coisas, como eu não aprendo, eu não consigo, principalmente na questão da matemática, porque ele não estruturou alguma coisa na base, ele não fez as reflexões que ele deveria, ele apenas reproduziu o conceito, e agora, quando ele precisa desse conceito, ele não tem, ele não adquiriu realmente, não foi uma aprendizagem efetiva desse conceito, né? Eu não sei, eu acho que expliquei o mapa, assim, o meu entendimento do mapa conceitual, né? De como eu fiz isso. Eu acho que, para mim, é muito claro, mas a questão, assim, de como explicar, a gente constrói esse conhecimento, ele é construído com esse conhecimento sempre, né? Isso é muito visível quando está dando aula, né? Como as crianças conseguem construir esse conhecimento. Eu acho que seria isso, professora. Eu espero que tenha sido esclarecedor, espero que esteja tudo certo. Muito obrigada. Tchau.